Bem, então vou tentar explicar aqui a origem de tudo. Tipo, a origem do universo. Vou tentar explicar. Basicamente, na minha opinião, o universo foi criado assim, ó. Deus surge. Primeiro de tudo, né? Porque Deus é o criador. Ele surge. Bem, sua origem não tem uma explicação, né? Por causa que eu acredito que ele surgiu meio de um modo que não tem explicação como ele surgiu. Ele apenas só existe e surgiu no meio do nada. Então, basicamente, a gente vai botar a criação de Deus. Primeiro, Deus surgiu no meio do nada. Imagina que o universo era nada, um caos vazio. Deus surgiu nesse meio do caos vazio. Primeiramente, pelo que eu acredito que Deus criou primeiro, foi o espaço. Logo em seguida, o tempo. E logo em seguida, mais adiante, Deus cria os anjos. E na minha humilde opinião, o primeiro anjo que foi criado foi Jesus Cristo, que ajudou Deus a criar todo o resto, incluindo os anjos. Então, logo em seguida que Deus criou os anjos, ele criou o Sol, a Lua, os planetas e a Terra, né? Que na minha opinião era assim, Deus criou a Terra, na Terra existia o quê? Os animais, a água, a natureza. Não existia ainda os humanos nessa época. Então, para a gente entender meio que esse contexto da história, existiam os animais só habitando na Terra. Não existia ainda os humanos. Só que no meio da criação dos anjos, eu vou já explicar entrar em outra história, que é a história de Lúcifer. No meio da criação dos anjos, Deus criou um anjo. E esse anjo, ele era belo. Ele estava nas maiores, no topo lá da hierarquia, estava quase perto de Deus, esse anjo. E esse anjo meio que viu toda a criação de Deus na Terra. Vendo isso, ele se rebelou. Como é que eu vou explicar assim? Ele achava que Deus era um baita de um tirano, que ia comandar tudo, e falava que aquele jeito de Deus comandar as coisas não estava certo. Então o que ele fez? Ele organizou uma rebelião lá no céu, onde a terceira parte dos anjos ficou do lado de Satanás. E Satanás acabou formando uma guerra lá no céu. O que aconteceu nessa guerra? Satanás e a parte dos anjos que se rebelou contra ele foram expulsos, caindo diretamente na terra, causando tipo um grande caos, uma explosão com os anjos caídos, que era Lúcifer e o restante dos anjos. Continuando a explicação, quando Lúcifer caiu, ele ficou na terra. Vamos botar as coisas assim, não foi pro inferno, ele ficou na terra. Deus viu que a terra estava um caos vazio, né? Sem forma, sem nada. Os animais, tipo, já tinham sido tudo morto, a plantação, tudo. Qual a ideia de Deus, então? Ele recriar a terra, como já está escrito na Bíblia, em 7 dias, né? Na minha opinião, a terra ela foi recriada em 7 dias. E no meio de toda essa recriação, Deus decide criar o homem e a mulher. Adão primeiro, como já é dado a história, Adão, e logo em seguida ele cria a Eva a partir da costela de Adão. Sendo assim, Deus bota lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore, para você entender a explicação, Deus botou essa árvore por duas simples formas. A primeira é a seguinte: Deus queria fazer um teste com Adão e Eva para ver se eles eram obedientes a ele. A segunda é que Deus, vamos supor assim, ele nos dá o livre-arbítrio, que nos garante a liberdade. Deus para Adão e Eva, botando a árvore, é para demonstrar, tipo como se fosse um símbolo, que eles eram livres para escolher. Se eles queriam viver no Jardim do Éden e ser governados por Deus, ou se eles queriam ser governados por ele mesmo e conhecer a maldade. Né? Então, como você já conhece o resto da história, Satanás foi lá, se infiltrou da cobrinha lá, usou a cobra tipo como fantoche, enganou Eva, que comeu o fruto, foi proibido, e deu para Adão. Desse fruto proibido, Deus surge e expulsa Adão e Eva do jardim. O que acontece? Quando eles comem o fruto, eles meio que escolhem que não querem mais viver sobre Deus. E que sim, eles querem viver sobre as próprias ordens deles. E passa um pouco do controle do mundo para Satanás, que já estava na terra. Então aí começa a surgir o pecado no mundo. Porque Adão e Eva conhecem a maldade. Aí surge todo o pecado.
Aí, segundo Deus, eles morrem, tem que trabalhar. O que nós vivemos depois de toda a maldade. Começa a acontecer com Adão e Eva, quando eles foram expulsos. Então, sendo assim, quando eles comeram o fruto proibido, eles foram expulsos do jardim do Éden, trazendo todo o pecado do mundo e dando um pouco de controle do nosso mundo para Satanás governar. Se tu for entender um pouco. Então, sim, todos os demônios, os anjos, eles estão aqui na Terra, mas eles não ficam bagunçando, fazendo um montão de coisa arada. Não, né? Por isso daí já vou, explicar, um outro vídeo para não deixar muito longo esse, que é basicamente o seguinte. Então, Adão e Eva têm filhos, filhas, e daí eles começam, a povoar a terra, né? Essa história todo mundo já conhece. Que eles começam a povoar a terra, e daí tá toda aquela história lá bíblica, lá, o dilúvio, Adão. Todo o contexto de história bíblica, né? Que quiser eu explico em outros vídeos. Então, resumindo um pouco a história, Deus vê que a terra estava sem causa e decide perdoar os humanos. E como forma de perdão, ele dá seu filho, Jesus Cristo, que eu acredito seja o primeiro anjo criado, para servir como sacrifício para nós, para o nosso perdão dos nossos pecados. Com o sacrifício de Jesus Cristo, há o perdão. E com ele vem a promessa do reino de Deus. Que é tipo assim, ó. Quando Jesus morre na cruz, todos os nossos pecados são perdoados. E a promessa do reino de Deus vem, que é a promessa seguinte, que nós habitaremos de novo num lugar bom todos os justos e que viveremos bem. Num lugar onde não existe dor, doença, nem a morte. E Jesus falou que, tipo assim, ó, que ele virá logo e trazerá a sua vinda. Então, explicando bem mais ou menos todo esse contexto da história, tudo se resume basicamente, se tu for pegar o contexto, em Jesus Cristo voltar e nos dar a vida eterna. A história inteira se resume. Isso. Ó, eu tô tentando meio que explicar um pouco, tipo, a história de tudo que eu consegui meio que entender. Então, pra mim, isso daí é, tipo, é o resumo de tudo. Jesus Cristo voltará à terra e nos terá o reino de Deus. Com a morte dele, houve o perdão dos pecados. Satanás, certamente, morrerá, né? E todas as pessoas que não fizeram a vontade de Deus, certamente morrerão. Os mortos ressuscitarão para ser julgados. E verão se eles poderão entrar no reino de Deus. E outros certamente vão morrer, não vão ficar sendo queimados, torturados a vida inteira no inferno. Então, explicando um pouco melhor, olha, pensa assim, ó, Deus não é um tirano. E basicamente, olha, Deus, ele te dá livre-arbítrio para você fazer suas próprias escolhas. Deus quer que você seja livre para escolher qual caminho você quer, a dele ou a do mundo. Os dois caminhos, se você for ver, são muito bons. A de Deus, tu vai ter a vida eterna e viver com ele. A do mundo, tu vai ter todos os prazeres aqui da terra. Pra você ver. Deus nos dá a pura liberdade, nós fazemos as nossas escolhas. E no final de tudo, todo ser humano será julgado quando Jesus voltar, para ver se entrará no reino de Deus segundo suas próprias ações ou se morrerá. Então, a minha explicação do vídeo é essa. É sobre a volta de Cristo. Basicamente, eu explicando. Eu vou fazer mais vídeos longos explicando melhor isso aqui, tá? Tipo, o surgimento de tudo, explicando mais coisas bíblicas. Tá, gente? Então, se vocês entenderam, a mensagem que eu deixo para vocês é o seguinte. Olha, já está dando sinais que Jesus está voltando. Então, o que eu digo é que comecem a se apegar, tipo, mais em Cristo. Buscar mais a sabedoria e a verdade. Essa é a mensagem que eu deixo. Eu sei que a explicação foi toda meio enrolada, mas a mensagem basicamente é essa. Busque mais a verdade. Faça mais o bem que tiver ao seu redor, porque isso certamente alegrará a Deus e a você mesmo no seu interior. Essa é a mensagem. E que Jesus, sim, está voltando.